Olá, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade do tema antihipertensivos, com a sexta parte dos vídeos, com o tema então diuréticos. Vamos falar das propriedades farmacológicas dos diuréticos. Aqui, de fato, existem três classes importantes de diuréticos usados na hipertensão arterial sistêmica, que são os diuréticos tiazídicos, onde eu coloco aqui o exemplar mais comum, né, dos tiazídicos, a hidroclorotiazida, comercializado por via oral. Ele é um medicamento de primeira linha no tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Pode ser usado em monoterapia ou normalmente associado a outras classes de antihipertensivos. Também coloco aqui, né, uma homenagem aqui ao medicamento referência, o Lasix, a furosemida, que é o representante principal dos diuréticos de alça, né? Diuréticos que atuam então na alça de Henle, nos túbulos renais, e por isso o nome diuréticos de alça. A furosemida é um potente diurético, como os demais diuréticos de alça. Aqui eu coloquei uma forma farmacêutica injetável, intravenosa ou intramuscular. É muito útil no tratamento da insuficiência cardíaca congestiva, no tratamento da insuficiência cardíaca, em emergências associadas ao tratamento de insuficiência cardíaca, né, a administração por infusão. Mas existe a forma farmacêutica oral e ela é usada tanto como antihipertensivo como na insuficiência cardíaca, sendo um substituto então, dos tiazídicos quando em casos de hipertensão mais grave, né, e também quando há associação com a insuficiência cardíaca. E a terceira classe que eu coloquei também, em homenagem ao medicamento de referência, da espironolactona. Espironolactona é um exemplar dos chamados diuréticos poupadores de potássio, também por via oral. Eles, como o nome diz, né, eles aumentam a excreção de sódio e água, mas preservam o potássio, o que as outras duas classes não fazem. Aqui eu vou chamar mais atenção dessas duas classes, tiazídicos de alça, né, comento alguma coisa sobre os diuréticos poupadores de potássio. E aqui é colocado então os principais usos terapêuticos, né? Obviamente são usados no tratamento da hipertensão arterial, são antihipertensivos. Na insuficiência cardíaca, aqui principalmente os de alça, os tiazídicos também podem ser usados nesse sentido, mas os de alça são a escolha para o tratamento de insuficiência cardíaca, enquanto que a escolha para o tratamento da hipertensão são os tiazídicos como alternativa aos de alça. Os poupadores de potássio, eles entram também como antihipertensivos e muitas vezes estão associados a esses dois, permitindo uma redução da dose desses diuréticos, porque tem um efeito aditivo diurético e com esse efeito de reter potássio, evitando então a perda de potássio comumente causada por as classes mais comuns, né, os tiazídicos e os de alça de diuréticos. São usados na insuficiência renal crônica, né, no edema agudo de pulmão, aqui particularmente os de alça. Não esqueço que o edema agudo de pulmão é um dos desfechos mais preocupantes da insuficiência cardíaca congestiva, particularmente quando ela se dá no ventrículo esquerdo, né, aumentando a pressão cardiopulmonar e muitas vezes ocorrendo então extravasamento de plasma e de líquido para dentro dos alvéolos, o que promove uma insuficiência respiratória. E os diuréticos, então, principalmente os de alça, são bastante importantes para diminuir a pré-carga, retorno venoso, né, e diminuir, portanto, a pressão pulmonar, sendo usados no tratamento do edema agudo pulmonar. Na cirrose hepática com ascite, né, os poupadores de potássio são bastante usados, né, permitindo a retenção de potássio associada à eliminação de sódio. E secundariamente, de forma adjuvante no tratamento então, da osteoporose, os tiazídicos podem ser usados
evitando então a perda excessiva de cálcio pela urina, uma vez que os tiazídicos eles eliminam sódio, né, acabam também eliminando potássio, mas eles acabam retendo cálcio, e isso pode ser útil como adjuvante no tratamento, então, outros medicamentos da osteoporose. Bom, é fundamental que a gente analise alguns aspectos fisiológicos da função renal para entender como os diuréticos atuam, né? Então eu trouxe aqui uns elementos ilustrativos, né, do nosso famoso livro-texto do Arthur Guyton. O Arthur Guyton foi um grande fisiologista, né? Ele contribuiu muito com a fisiologia renal, a cardiovascular, mas particularmente a renal, apesar de ter sido um oftalmologista, mas contribuiu bastante nessa área. Então, a produção de urina, de fato, ela se dá a partir da filtração do plasma, né? Filtração do sangue. O plasma, então, ele é filtrado nos rins, né, a partir de estruturas funcionais de filtração e formação de urina que nós chamamos de néfron. Aqui existe a figura de um néfron com suas partes. O néfron, cada rim tem aproximadamente 1 milhão dessas estruturas, né? E os néfrons apresentam aqui uma região irrigada, né, onde ocorre a filtração. E o nome dessa região é chamado de glomérulo, então o nome da filtração aqui do plasma é chamado de filtração glomerular. Existe aqui um vaso que chega, a arteríola aferente, um vaso que sai de dentro do glomérulo, a arteríola eferente, e dentro do glomérulo nós temos uma rede de capilares onde ocorre a filtração glomerular. A pressão aqui nesses capilares é cerca de um pouco mais que o dobro da pressão normal de um capilar periférico. A pressão normal de um capilar periférico é em torno de 25 milímetros de Hg, enquanto que aqui a pressão nos capilares glomerulares está em torno de 60 milímetros de Hg. Isso causa uma pressão positiva que empurra então o líquido plasma, sem proteínas plasmáticas, né, apenas o líquido com solutos, sem as proteínas, empurra em direção a essa segunda parte dos túbulos, dos néfrons, né. Observe aqui uns túbulos que se contorcem, fazem uma alça, depois vários néfrons aqui, vários túbulos desembocam num túbulo coletor. Esses túbulos são chamados de túbulos renais. Então o néfron apresenta um glomérulo e os túbulos renais onde é formado a urina, ou seja, onde o filtrado aqui do sangue, que é o plasma sem as proteínas, acaba se modificando sua composição até dar origem o que aqui no final que nós chamamos de urina, né? Essa urina então ela acaba desembocando nesses túbulos e ductos coletores finais e vai em direção ao cálice renal, né, na pelve, e vai para os ureteres, em cada rim, sendo armazenado até o momento da micção lá na bexiga, né? Então, durante o processamento do líquido tubular, ocorrem então modificações que vão formar a urina. Esses túbulos são chamados de túbulo proximal, né, próximo ao glomérulo, depois a alça de Henle, por isso dá o nome dos diuréticos, chamados de diuréticos de alça, depois o túbulo distal, né, que é distante, portanto, apesar de ele passar ao lado do glomérulo, ele está distante em relação a essa saída, né, o túbulo distal que desemboca em túbulos coletores, né, esses coletores aqui estão recebendo túbulos distais de outros néfrons, e o túbulo coletor, então, depois um ducto maior coletor, onde a urina já está praticamente pronta. Os glomérulos, né, onde ocorre a filtração glomerular, está principalmente na parte do córtex renal. Então a filtração de fato ocorre nessa parte mais externa, chamada de córtex renal.
Os túbulos, particularmente as alças e os ductos e túbulos e ductos coletores, eles se projetam em direção a essa parte mais interna do rim, que é a medula. De fato, é aqui na medula onde ocorre a regulação fina da diurese, né? Onde nós vamos regular de fato se nós vamos formar uma urina mais concentrada, né? Ou mais diluída, com pouco volume ou com maior volume de água. Então esse controle da diurese é feito principalmente nessa região medular, através de ação de alguns hormônios, como a aldosterona e o hormônio antidiurético. É importante a gente pensar que nós temos uma figura esquemática, né? Esse anatomicamente é mais ou menos assim, né? Os néfrons, né? Mas esquematicamente, para facilitar a nossa compreensão em uma lâmina só, falar de fisiologia renal, obviamente que é para dar apenas uma noção e recapitular algumas coisas que vocês viram na fisiologia, para a gente poder abordar a farmacodinâmica dos diuréticos. Então o sangue chega nesses néfrons através da arteríola aferente. Imagina que são 1 milhão desses aqui em cada rim, né? Se eu somar aqui a quantidade de sangue que chega nos 2 rins por minuto, é em torno de 20% do débito cardíaco, ou seja, em torno de 1,2 litros por minuto está indo para os rins para sendo filtrado. Mas obviamente que não vai ser esse total que vai ser filtrado, apenas uma parcela de sangue, ou seja, do plasma, sem as proteínas plasmáticas, vai passar para os túbulos e ocorrer a filtração glomerular, ou seja, em torno de 10% desse 1,2 litros, os outros 90% seguem pela arteríola eferente, né, para fora do glomérulo. Então, a filtração, o que a gente chama de taxa de filtração glomerular normal, está em torno de 120 ml, 10% de 1,2 litros, 120 ml por minuto. Então, os nossos rins estão filtrando em torno de 120 ml por minuto, que dá quase aí 30 vezes, né, o nosso sangue dá 172,8 litros por dia filtrados dos rins, o que praticamente dá 30 vezes o volume do nosso sangue filtrados por dia, né? Considerando aí um volume médio de sangue em torno de 6 litros. Então esses 120 ml por minuto entram por pressão positiva aqui nos túbulos renais, né? Primeiramente nessa primeira porção aqui do tubo distal. É importante a gente entender, aqui fala aqui a cápsula de Bowman, né? Essa cápsula de Bowman nada mais é do que um tecido que sustenta esses capilares, uma vez que a pressão aqui é alta, mas ela não é o filtro. O filtro, de fato, são as paredes dos próprios capilares. O endotélio capilar é o filtro, né? É ele que vai permitir a passagem de água com solutos de baixo peso molecular em direção aos túbulos renais. Se, por exemplo, nós encontrarmos aqui no final, aqui na urina, proteínas, como a albumina, por exemplo, que nós chamamos de albuminúria, isso quer dizer que o nosso filtro está furado, né? Quer dizer que existe um processo inflamatório que está aumentando a permeabilidade capilar, isso é patológico, isso se caracteriza como uma glomerulonefrite e, portanto, pode permitir a passagem de proteínas para os túbulos, né, o que não é normal, e é parar aqui na urina, e isso é um dos parâmetros avaliados analiticamente, né, no exame de urina. Então, esses 120 ml que entram nos túbulos, eles vão sendo transformados, né, até formar urina. De fato, o que vai ser excretado aqui no final, aqui nos túbulos coletores, em direção aos cálices, é em torno de 1 ml por minuto, menos de 1% do que foi filtrado. Então, o que aconteceu com o resto, né? O que aconteceu com 119 ml que não chegaram aqui?
foram reabsorvidos, voltaram para o sangue. Então existe um processo que nós chamamos, né, de reabsorção tubular, que faz com que líquidos e solutos voltem para o sangue. A transferência aqui de líquido, né, do túbulo renal de volta para o sangue, ela se dá por osmose, né, se dá por pressão osmótica. Pressão osmótica nada mais é do que o deslocamento de água, de um dissolvente, no caso aqui a água, né, de um meio onde ela está menos concentrada para um meio onde há maior concentração de soluto. Portanto, o que vai fazer a água se deslocar da luz do túbulo de volta para o meio interno vai ser a transferência de solutos do túbulo para o meio interno. Então, à medida que solutos são reabsorvidos pelas paredes dos túbulos, por osmose a água é tracionada junto de forma pacífica, né? Existe também aqui um fenômeno chamado de secreção tubular, né, onde ativamente alguns solutos que muitas vezes não são filtrados aqui, né, eles são empurrados de forma ativa para dentro do líquido tubular e vão ser excretados na urina. Normalmente são solutos de baixa solubilidade em águas, mais difíceis de serem filtrados, que muitos fármacos são excretados dessa forma, através de secreção ativa pelas paredes dos túbulos. O ácido úrico, ele é também assim secretado, principalmente, né? Muito bem. Então, como é que a gente pode controlar a diurese? A outra coisa que eu acho que vale a pena a gente citar é que, junto com o plasma aqui, vários nutrientes são também transferidos para dentro do líquido tubular, glicose, aminoácidos. Então esses nutrientes, eles de fato, eles não devem, por preservação, né, eles não devem ser eliminados pela urina. Então o que ocorre é que esses nutrientes, juntamente com sais e várias outras substâncias, são reabsorvidos de volta pelo sangue. É claro que muitos esses nutrientes muitas vezes ou a maioria dos solutos aqui, são reabsorvidos por proteínas transportadoras. Então, se ocorrer um saturamento dessas proteínas transportadoras, quer dizer, elas têm um número, né, e se ultrapassar a concentração aqui de um determinado nutriente e saturar todas as moléculas transportadoras, o excedente acaba sendo eliminado pela urina. É o que ocorre no diabetes, por exemplo, quando não tratado e a glicemia está muito alta. Então a glicose ela passa aqui e nós temos capacidade de reabsorver, né, se a concentração estiver até mais ou menos 180 miligramas por decilitro. Acima disso, nós vamos ter então glicosúria. O excedente acaba sendo eliminado pela urina. Muito bem, como é que a gente pode regular a diurese? Regulando a reabsorção de solutos. E o principal soluto que permite interferir no aumento ou diminuição da excreção de água é o sódio. Sem dúvida é o cloreto de sódio. Então, à medida que fármacos ou hormônios aumentam a reabsorção de sódio, nós vamos aumentar a reabsorção de água também. Consequentemente, nós vamos formar uma urina mais concentrada com menos líquido. À medida que fármacos como os diuréticos, né, bloqueiam essa reabsorção de cloreto de sódio nas paredes dos túbulos, o sódio, maior quantidade de cloreto de sódio fica no líquido tubular e menos água, portanto, é arrastada de volta para o meio interno, aumentando, portanto, a excreção de sódio e de água. Isso nós chamamos de natriurese. Então, de fato, todos os nossos diuréticos úteis para o tratamento da hipertensão, a finalidade deles é bloquear os transportadores de sódio nas paredes dos túbulos renais. Consequentemente, menos cloreto de sódio é reabsorvido, mais cloreto de sódio é eliminado
e por força osmótica acaba reduzindo a reabsorção de água e aumentando então a diurese, produzindo então um fenômeno que nós chamamos como natriurese. Isso de fato é muito útil, ele é útil para baixar volume, e a redução de volume ela é útil para diminuir o retorno venoso, o enchimento cardíaco, o trabalho do coração e, portanto, o débito cardíaco também, né? Auxiliando a redução da pressão. E outra questão bastante interessante, que eu já tinha comentado em outra parte dos nossos vídeos sobre antihipertensivos, é que é mais que demonstrado que o principal efeito antihipertensivo dos diuréticos para reduzir a pressão arterial é, sem dúvida, a redução da resistência vascular. Os diuréticos, eles relaxam os vasos sanguíneos de forma indireta. E isso se dá exatamente porque nós diminuímos a concentração de cloreto de sódio no plasma, né? A concentração sérica de cloreto de sódio. Isso favorece o relaxamento vascular, a queda da resistência vascular. Obviamente que para que isso ocorra nós temos que fazer um balanço negativo de cloreto de sódio. Não adianta usar um diurético que elimine sódio e água e ao mesmo tempo haver uma ingesta rica de sódio, nós não vamos ter esse efeito de forma eficaz. Vamos adiante então olhar um pouquinho da farmacodinâmica dos diuréticos. Existem vários diuréticos, tipos de diuréticos. Aqui essa lâmina aqui do Katsung, né, do livro de farmacologia, mostra aqui pelo menos 6 classes de diuréticos, mas de fato só 3 têm interesse como antihipertensivo. Somente diuréticos que eliminam sódio e consequentemente a água, ou seja, são natriuréticos, são de fato úteis para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica. Não adianta só eliminar água, né, sem eliminar sódio. Então aqui é mostrado aqui, por exemplo, a cetozolamida, que é um bloqueador da anidrase carbônica, que acaba aumentando aqui as quantidades de bicarbonato e consequentemente de água também. Não são úteis para o tratamento da hipertensão, tem outras utilidades, né, como por exemplo o tratamento de alcalose, já que acaba aumentando a eliminação de bicarbonato, que é um álcali. Existe aqui o manitol, se administrado intravenosamente, ele causa uma diurese bastante significativa, dependendo da dose, obviamente. O manitol é uma substância que é filtrada aqui nos túbulos, não é reabsorvida, então ele fica preso dentro do túbulo e retém a água e acaba sendo eliminado pela urina junto com a água. Então ele simplesmente vai produzir diurese e não natriurese. Existem também aqui inibidores do hormônio antidiurético, que a gente chama de ADH. O ADH é um hormônio que atua principalmente no final aqui dos túbulos coletores, né, aumentando a permeabilidade da parede do túbulo coletor à água, né? Então a água passa com mais facilidade aqui, fazendo então, portanto, uma redução da diurese. Então, por isso o nome hormônio antidiurético. Existem fármacos que bloqueiam os receptores do ADH ou que diminuem a produção de ADH, né? O álcool, por exemplo, é uma substância que diminui a produção de ADH. E, consequentemente, se eu tiver menos ADH, as paredes aqui do tubo coletor vão ficar menos permeáveis à água, menos água vem para cá, mais água nós vamos eliminar, produzindo diurese. Então, o álcool é uma substância diurética, mas não tem utilidade terapêutica como antihipertensiva nenhuma, pelo contrário, né? Pode piorar as situações de hipertensão. Por isso que depois de um trago, né, há aquele balanço negativo de água, ou seja, você acabou perdendo muita água em função da ação aqui do álcool sobre o ADH, o que vai te dar uma sensação de sede bastante significativa depois, tá? Mas então, quais são os fármacos que nos interessam? Os natriuréticos. Os natriuréticos são aqueles que eu tinha falado antes, tá? E aqui está colocado o número 3. Né, os agentes de alça, ou seja, os diuréticos de alça, furosemida, por exemplo, os tiazídicos,
E aqui está colocado os antagonistas de aldosterona. De fato, esses aqui são os poupadores de potássio. Eles não só atuam bloqueando a aldosterona, mas nós vamos, a espironolactona que eu tinha citado antes, ela tem esse efeito e eu vou citar ela como nosso exemplo. Então aqui os diuréticos tiazídicos, então eles vão atuar nessa porção tubular aqui que a gente chama de túbulo distal, né? Eles vão bloquear um transportador de cloreto de sódio, reduzindo, portanto, a reabsorção de cloreto de sódio, mantendo esse cloreto de sódio no líquido tubular e, consequentemente, diminuindo a reabsorção de água também, causando natriurese. Eles são diuréticos menos potentes que os de alça. De fato, os de alça, eles estão aqui numa região da medula, eles vão atuar na alça de Henle, né, que passa pela medula renal, e aqui é onde ocorre com mais eficácia esse efeito de regulação da diurese. Mas eles promovem então a excreção de sódio, cloreto de sódio mais água, os tiazídicos, acabam também eliminando potássio como um efeito coadjuvante, né? Acabam também de forma secundária retendo cálcio, que pode ser útil, como eu disse lá no tratamento adjuvante para evitar calciúria, para evitar perda de cálcio, né, na osteoporose. E portanto eles são diuréticos de primeira linha, que atuam aqui no túbulo distal, amplamente usados na hipertensão, tendo menos efeitos colaterais, mas também menos eficazes que os diuréticos de alça, que atuam aqui na alça de Henle. Nessa parte aqui de subida, a gente chama aqui a porção descendente, a porção grossa, fina, a porção ascendente. É nessa região aqui, grossa, ascendente, que os diuréticos de alça atuam, nesse cotransporte aqui, cotransportador de sódio, potássio, cloreto, bloqueando eles, retendo esses solutos aqui e, consequentemente, diminuindo a reabsorção de água. Eles são bem mais potentes diuréticos, acabam produzindo então uma natriurese mais potente, mas porém também eliminam maior quantidade de potássio e magnésio, que não é interessante. Certo? E por fim, então, em termos de mecanismos de ação, onde atuam, né, da farmacodinâmica aqui dos diuréticos, nós temos os bloqueadores da aldosterona. Nós já tínhamos falado da aldosterona, né, na parte 5 lá dos nossos antihipertensivos, quando falamos aí de fármacos que atuam no sistema renina, angiotensina, aldosterona. Né? A aldosterona é um hormônio produzido na suprarrenal por estímulo principal da angiotensina 2 e que atua exatamente aqui onde o ADH atua, né, nas paredes dos ductos coletores, também aqui nos túbulos distais, mas principalmente nos coletores. A aldosterona, ela retém sódio e, portanto, favorece a retenção de água. Né? Se você bloquear o receptor aqui da aldosterona, nós vamos ter então uma redução da reabsorção de cloreto de sódio e, portanto, um efeito natriurético. É interessante falar que a aldosterona, ela atua aumentando a reabsorção de sódio, mas promovendo uma perda, uma excreção de potássio. Então, há uma troca aqui de sódio por potássio. À medida que seu efeito é bloqueado por um fármaco como a espironolactona, nós vamos ter menos reabsorção de cloreto de sódio, maior eliminação de cloreto de sódio e água, mas o potássio, que é trocado pelo cloreto de sódio, acaba sendo poupado, acaba sendo menos eliminado, e por isso são chamados de poupadores de potássio. Então, uma grande diferença dos poupadores de potássio em relação aos outros é que, enquanto os tiazídicos e os de alça aumentam a excreção de potássio, potencialmente podendo produzir hipocalemia, né, baixa de cálion, de potássio, os poupadores de potássio não fazem isso. Pelo contrário, se eles forem usados isoladamente, eles são contraindicados em sujeitos que possam ter hipercalemia, porque eles vão reter potássio e podem piorar a situação de hipercalemia. Certo?
Muito bem. Vamos por fim às propriedades, o que é mais importante, né? As propriedades farmacoterapêuticas dos diuréticos. Aqui eu botei lado a lado aqui os principais, que são os diuréticos tiazídicos e os diuréticos de alça, né? Então, os tiazídicos aqui, como o principal exemplar aí, o clortiazida, que eu coloquei um outro, a cortalidona, eles são fármacos de primeira escolha na hipertensão, na forma monoterápica ou em associação com outras medicações. Os de alça, eles são mais potentes, a furosemida eu coloquei aqui, a bumetanida também é um outro diurético de alça, são mais eficazes e acabam sendo alternativas aos tiazídicos na hipertensão mais severa. Mas eles são, né, muito usados, né, na insuficiência cardíaca, uma vez que eles conseguem reduzir volume. É possível promover um balanço hídrico negativo, controlado, por exemplo, numa situação de emergência de insuficiência cardíaca congestiva. Se pode fazer um balanço hídrico negativo controlado, administrando furosemida IV, né, medindo, portanto, a excreção de água, né, e controlando a entrada de água através do soro. E se pode, portanto, reduzir volume de forma controlada. Isso é muito útil para a redução da pressão venosa e da pré-carga, então, no tratamento da doença cardíaca, da doença hepática, na insuficiência cardíaca, hepática e também renal. Lembro, nós já conversamos sobre esse tema, que a redução de volume ela é muito interessante para diminuir o retorno venoso, enchimento cardíaco e, portanto, o trabalho do coração e, consequentemente, também há uma redução do débito cardíaco. Bom, na hipertensão, os tiazídicos, comparativamente, então, os tiazídicos são usados particularmente na hipertensão arterial primária, né, e a queda da pressão se dá por diminuição progressiva da resistência vascular periférica, né? Nós não vamos fazer nunca um balanço negativo hídrico num paciente com apenas hipertensão, né? Pelo contrário, há uma orientação de bastante hidratação. O sujeito toma o seu diurético, sua hidroclorotiazida, todo dia pela manhã, normalmente uma vez ao dia pela manhã, né, até para que ele não precise estar indo urinar no meio da madrugada. Então, uma questão de logística aí, a administração pela manhã. E a orientação, se ele não tiver nenhum tipo de insuficiência renal, que tome bastante água, líquido, até para não haver nenhum tipo de desidratação. A orientação também que ele faça uma restrição de sódio, porque o que se quer é diminuir as concentrações de sódio, e sim fazer um balanço negativo, e a diminuição do sódio extracelular, então, reduz a resistência vascular. Isso se sabe porque com menos sódio extracelular nós temos uma responsividade dos vasos menor a vasos constritores do nosso corpo, como por exemplo angiotensina 2 ou adrenalina. Então, quanto menos sódio extracelular, menor a capacidade, a responsividade, a capacidade de resposta a vasoconstritores, o que vai ter como reflexo uma redução gradual da resistência vascular periférica. Perfeito? Em relação a alguns efeitos colaterais, é bastante comum, não só nos diuréticos, mas também nos antihipertensivos de forma mais geral, principalmente nos vasodilatadores, hipotensão ortostática, né, hipotensão postural, aquela hipotensão que ocorre quando há alteração de posição, particularmente da horizontal para a vertical, há uma diminuição de pressão na parte superior do corpo, uma diminuição de oxigenação que pode causar algum nível de tontura, né? Isso nós chamamos de hipotensão ortostática. Os tiazídicos podem produzir, então, redução dos níveis de potássio. Então é importante também orientar pacientes para que eles consumam bastante alimentos, principalmente vegetais, que contenham esse mineral para suprir esse aumento de perda pela urina.
induzido pelos diuréticos. Isso também ocorre nos tiazídicos de forma mais significativa. Então, a maior, os efeitos colaterais, os benefícios, os efeitos natriuréticos, mas também os efeitos colaterais são maiores nos de alça, né? São mais eficazes. Então, o maior risco de hipotensão é o maior risco de hipocalemia. Hipocalemia em grande, de forma mais intensa, de fato pode produzir arritmias cardíacas, né? É mais comum arritmias cardíacas associadas ao uso de diuréticos de alça e particularmente em função da diminuição do magnésio, certo? Essa queda de potássio também pode estar associada a câimbras, fraqueza muscular e dor muscular. Então, mais um motivo para suplementar, principalmente através da dieta, o potássio. Os tiazídicos, eles, como foi falado, isso não ocorre com os de alça, eles acabam retendo mais cálcio, auxiliando na retenção de cálcio, então podem ser usados secundariamente como adjuvantes no tratamento da calciúria associada à osteoporose. No Brasil, os tiazídicos são por via oral, normalmente comprimidos então de 25 e 50 miligramas. Os de alça, eles são disponíveis no Brasil, né, na forma de comprimidos, 20, 40, 80 miligramas, e também soluções injetáveis na concentração de 10 ou 20 miligramas por ml. Aqui também é colocado, né, que isso não ocorre com os tiazídicos, né, mas os de alça também podem promover aumento da glicose no sangue, aumento da glicemia, e também aumentar os lipídios do sangue, particularmente triglicerídeos e LDL colesterol. Esse também é um problema. Então são fármacos, eu diria, extremamente úteis aqui no tratamento da insuficiência cardíaca, enquanto que esses muito úteis no tratamento da hipertensão arterial sistêmica primária. Os diuréticos poupadores de potássio, eles são usados em alguns casos mais específicos, como na CIT associada a alterações hepáticas, né? Eles podem ser associados a esses diuréticos para evitar a perda de potássio que eles normalmente causam, né? Permitindo até uma redução de dose deles, porque vai ter um efeito aditivo. Os diuréticos poupadores de potássio, eles devem ser evitados em gestantes, né? Eles têm uma estrutura, particularmente a espironolactona eu estou falando, eles têm uma estrutura similar à aldosterona, e a aldosterona é um hormônio esteroidal, então eles podem fazer alguns efeitos hormonais, de hormônios sexuais esteroidais no feto, né? Eles podem, de fato, isso a literatura mostra, causar feminilização em fetos masculinos. Então ele não é indicado que se use diuréticos poupadores de potássio em gestantes. Certo? Em relação aos tiazídicos de alça, não há nenhuma contraindicação nesse sentido, simplesmente controlando então os níveis de potássio. Isso é muito importante para evitar hipocalemia. Então era isso por hoje. Até a próxima. Um grande abraço.